Galera, vou falar nesse vídeo como eu fiz esses captadores para minha guitarra, que muita gente perguntou como que tinha feito a estrutura, a bobina, enfim. Vou tirar esses dois, começar a falar desses dois. Esse era o da ponte e esse era o do braço. Eles estão sem os ímãs, sem os ímãs e sem a bobina, que eu desmontei eles para fazer o outro. Mas enfim, aqui o material é uma chapa de MDF que eu serrei no meio, né? Para fazer estrutura de baixo e de cima, para ficar no meio a bobina. Os polos são de um parafuso que eu tinha, que eu serrei. Aqui atrás vinham os ímãs e no meio ia a bobina. Ali é cola quente que eu botei entre os ímãs ou entre os polos e a bobina para ter uma isolação. Mas não é muito aquelas coisas. Mas enfim, para esse captador eu usei esse tipo de cobre aqui, que ele é meio grosso para fazer esse tipo de captador, enfim. Ó, é um fio de motorzinho de carrinho, não sei se está focando. É um fio até que grosso, que aparece bem. Ó, comparação. Aqui é o centro de um motor que eu desmontei e tirei os cobre desses enrolados que iam aqui. Esses captadores eu cheguei a gravar um vídeo com eles, o som da guitarra, enfim. E eles eram bons, não tinham muito chiado, enfim. E eu resolvi trocar eles por conta do acabamento, né? E uma que eu queria fazer um pouco maior, enfim. Aí esses foram os primeiros que eu fiz. Aí depois desses vieram esses aqui. Eu só tenho um que o outro quebrou, né? Mas enfim, eu desmontei ele, então. Aqui eu já usei uma... Eu não sei esse material qual que é. É tipo uma chapa também de madeira. Eu achei melhor que o MDF para fazer, que ele não fica espedaçando tudo. Os polos foram feitos de prego. E aqui atrás vinham os ímãs, a mesma coisa. E as bobinas eram a mesma desses dois. Desses dois aqui. Que eu só peguei e passei para esses. Para ficar maior e eu rolei um pouco mais de cobre. Então eu resolvi fazer esses humbuckers. Que são os que eu vou deixar na minha guitarra mesmo. Vou depois melhorar o acabamento, enfim. Ó, eles são o mesmo tamanho desses single coils, só que tem duas bobinas, né? Esses aqui já estão enrolados, porque vai ser os que eu vou deixar aqui. Olha só. O mesmo material, só que de outra cor. Foi o mesmo material desse aqui, que eu tirei de fundo de guarda-roupa, do chão de guarda-roupa, enfim. O polo de prego. E aqui atrás vão os ímãs. E eu usei o mesmo fio também desses dois, daqui. E enrolei um pouco mais desses fios. Nesse, no caso, foi de... Esse eixo aqui é no caso de um cooler bem pequenininho de 12 volts. Aqui tinha cerca de uns... Juntando as duas bobinas, os dois fios, tinha cerca de 100k... 90... Não, 100k não, desculpa, 100 ohms, 90 ohms por aí. Mesma coisa quase que eu tinha nesses motorzinho aqui. Da questão de resistência desses três. Esses aqui todos são da ponte. Esse aqui, o primeiro que eu fiz, tinha cerca de 300 ohms, com imã de neodímio atrás, colado aqui, uns disquinhos de neodímio. Esse segundo já tinha 400 ohms, e nesses humbuckers aqui, são duas bobinas de 400. Então, são dois captadores desse, colado um do lado do outro. Tem até aqui atrás que eu não tinha anotado, ó. 454. Aí juntando elas em série dá cerca de uns 800 ohms, essa.
A questão de voltas, eu não contei, mas creio eu que seja em torno de umas 300 voltas cada bobina. Que eu fiquei um bom tempo enrolando essas bobinas. E pela grossura do fio também, a resistência dos fios, creio eu que seja em volta de 200 a 400 voltas cada bobina dessa. Então, galera, vou mostrar aqui no humbucker ligado, ó. Tá provisório, só pra mim testar. As duas bobinas desse da ponte são de 500 ohms cada. Dá um carro, ele ligado em série. Aqui os fios de uma das bobinas, aqui ligado em outra. Aqui uma chave split, para mim deixar single coil paralelo, single coil e humbucker. Aí vai pro jack, vem pro cabo, e do cabo vai pro amplificador, que é esse que eu uso. Ele é um amplificador de som normal, que tem a entrada fono, que eu adaptei ali a guitarra. Então, talvez por isso esses humbuckers, esses captadores que eu fiz ficaram bons, porque a entrada desse amplificador é bem sensível, e talvez seja por isso. Eu não liguei esses captadores em cubo de guitarra, então eu não posso falar se eles ficam bons, enfim. Mas aqui o laudo está desligado, que é para grave, os equalizadores estão abertos e aqui o volume está mais ou menos baixo. Aqui eu vou tocar, ó. Ele tá ligado em humbucker, ó o som, o ruído, bem perto da caixa. Tem quase nada de ruído. E o som é esse. Tocando forte aqui na guitarra. Aqui só com duas cordas que eu tô testando ainda eles, enfim, montando a guitarra. Agora eu vou mudar a chave para single coil. Com o mesmo volume, ó. Esse é o ruído do single. Aqui só tem uma bobina funcionando. E esse é o som, ó. Humbucker. Single coil. O ruído. Single coil. Humbucker. Eu gostei bem do som. Eu não sei se vai ficar com som de humbucker por causa das voltas do cobre, que não é nem perto do que um humbucker tem. Nem a resistência também das bobinas não é nem perto. Mas só do cancelamento do ruído eu já gostei já. E vou deixar esses dois humbuckers aqui na guitarra. Depois eu vou fazer um vídeo mostrando ela depois com os humbuckers, montadinha também, que eu estou montando ela. Mas enfim, valeu!